Graça e paz. Boa noite. Olá, tudo bem? Você está sintonizado no canal correto. Hoje está um pouco diferente, né? Vocês estão sentindo falta de alguém? Pois é, o Paulo neste momento não está aqui. Ele tinha agendado uns exames no laboratório, check-up comum, ele está bem, não está passando mal, nada disso. Mas o único horário que o laboratório tinha para ele fazer alguns exames era justamente neste horário. E por conta disso, ele não está aqui. Talvez ele consiga chegar antes de terminarmos essa live. Mas hoje eu estou aqui com as minhas lindezas, né? Para quem me conhece sabe que eu amo flores. Eu fui agraciada esse ano com essas flores lindas, que eu já tenho há um tempo comigo e elas floriram durante o inverno, gente. E estamos aqui ainda admirando a beleza dessas flores. A natureza que Deus fez é linda, é maravilhosa, não é mesmo? Então você que está aí sintonizado pela primeira vez, nós somos da Igreja Cristã da Trindade. E todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, temos a live da oração. E hoje eu tô aqui sem o meu digníssimo, né? Porque geralmente é o Paulo que faz a live e eu fico junto com ele, fazendo a tradução para Libras. E, enfim, a gente fica juntos nisso, né? Mas hoje está aqui um pouco diferente, estou pela metade, né? Mas o Senhor se faz presente. Ele conhece as nossas limitações, as nossas necessidades também, e Deus tem algo para nós nessa noite. Eu quero passar algumas informações aqui para vocês. A Igreja Cristã da Trindade tem um programa na rádio Adore Mais, todos os sábados, das 11 da manhã até a 1 hora da tarde, na rádio Adore Mais, na 102,1 FM. Todos os sábados, das 11 da manhã até a 1 da tarde, um toque de Deus, um programa da Igreja Cristã da Trindade. E se você quiser mandar perguntas sobre religião, defesa da fé, ética na fé, enfim, dúvidas bíblicas, você pode mandar pelo WhatsApp, que eu vou falar agora para vocês. 11 97402 1961 11 97402 1961. E aí os pastores, tanto o pastor Paulo quanto o pastor André, que é o nosso querido pastor lá da Igreja Cristã da Trindade de Osasco, vão estar respondendo aí as perguntas, pedidos de oração. E falar em pedidos de oração, você pode aí colocar o teu pedido de oração na live até 7h30 da noite, para que a gente consiga estar falando aqui. Mas de qualquer forma, todos os pedidos, mesmo os que chegam posterior a esse horário, eles são registrados, nós oramos aqui e oramos nos cultos de oração da igreja. Para você conhecer um pouquinho mais da Igreja Cristã da Trindade, os nossos cultos, você pode acessar o nosso site www.ictrindade.com.br. Todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, temos o culto de oração na nossa igreja. Quinta-feira temos estudo bíblico e culto de oração também, às 7h30 da noite. Este sábado, às 5 horas da tarde, todos os sábados, às 5 horas da tarde, nós temos a ministração para os adolescentes lá na nossa igreja, com os teens, às 5 horas da tarde. E este sábado será o sábado dos jovens, às 19 horas, tem metanoia. Então você que tem aí possibilidade de estar junto com os nossos jovens, não é um culto exclusivo para jovens, mas é um culto para os jovens. E se você é jovem de 70, 80, 90 anos e quer participar, vai ser bem-vindo. Então este sábado, 19 horas, culto, vamos ter metanoia ali com os nossos jovens. Também no domingo, às 10 horas da manhã, teremos o culto da família. Esse culto será transmitido por este canal, pelo Facebook ou pelo YouTube. Só que a programação na Igreja Cristã da Trindade aos domingos começa a partir das 8 horas da manhã.
Das 8 às 8h30 temos um período de oração. Depois das 8h30 às 9h30 da manhã temos a escola bíblica dominical. Temos ali um intervalozinho para o café e às 10 horas começamos o nosso culto. E este domingo será dia 31/10, o dia da Reforma Protestante, e teremos batismo na nossa igreja. Será um culto muito especial, de alegria por essas vidas que estarão se batizando. Então, sintonize, se puder, venha estar conosco. Depois, às 17 horas, temos novamente a Escola Bíblica Dominical e às 18h30 temos o nosso culto dominical, o segundo culto. Este culto não será transmitido e se você puder, venha participar, estar conosco, e vai ser de grande bênção. Quero falar também para vocês sobre o Congresso de Mulheres, o 17º Congresso de Mulheres que teremos na Igreja Cristã da Trindade nos dias 13 e 14 de novembro. Está chegando, né? Menos de um mês, querida, se programe para você participar, porque vai estar assim, vai ser uma bênção, vai estar assim, muito especial a programação, principalmente no sábado, no dia 13, a nossa programação terá início às 14 horas. E a nossa preletora é a missionária Edmeia Williams. Ela virá do Rio de Janeiro, uma mulher de Deus, uma bênção, estará ministrando para as nossas vidas no sábado e no domingo. Mas no sábado, a programação será exclusiva para mulheres. Então se programe, vai ser das 14 às 19h30. No domingo teremos a participação, também será o nosso congresso, e ela será preletora nos cultos, tanto da manhã às 10 horas quanto o culto vespertino às 18h30. Mas no sábado será exclusivo para mulheres e é importante que você faça a sua inscrição para participar no sábado. Temos poucas vagas, então entre no site da igreja no www.ictrindade.com.br e lá você vai ver um link para clicar para fazer a sua inscrição virtual. Preencha os dados, assim que você abrir a página, preenche tudo, porque se você deixar para preencher, começar e não terminar, depois vai bloquear a tua inscrição. Então preencha todos os dados e você vai ter a confirmação dessa etapa da inscrição por e-mail. Porém, a tua inscrição precisará, para ser efetivada, que você pague o valor de R$25, e aí você pode pagar lá, vai ter as informações, você pode fazer por Pix, e você vai mandar uma cópia ou desse Pix ou de um depósito bancário nesse valor que eu falei de R$25 para o WhatsApp que está lá, e aí a sua inscrição estará efetivada. Não é uma programação exclusiva só para mulheres da Igreja Cristã da Trindade, não. Você, amada, que é de outra igreja, ou mesmo que não esteja frequentando nenhuma igreja, mas queira vir estar conosco, será uma alegria te receber. Mas é necessário que você faça a inscrição. No domingo não precisará fazer inscrição, mas no domingo não será uma programação exclusiva para mulheres, porque aí teremos nos dois cultos a participação da igreja como um todo. Agora no sábado vai ser um momento só nosso. Então, querida, faça a sua inscrição, leve uma amiga, porque você vai ser muito abençoada, tá certo? Também tenho que falar para vocês sobre a questão das contribuições da Igreja Cristã da Trindade. Esse período de pandemia tem sido um desafio para a igreja, porque as contas não pararam, né? Todas as questões financeiras da igreja, conta de luz, a parte administrativa, enfim, tudo. Mensalmente a gente precisa continuar aí efetivando todos os pagamentos, e tem sido um desafio, porque a pandemia afetou as finanças de todo mundo, quanto mais dirá da igreja. E nós temos orado ao Senhor, pedido para que o Senhor abençoe a sua vida, para que você possa abençoar a igreja, porque entendemos que as bênçãos do Senhor primeiro vão passar por você, pela tua casa, pela tua família, para que vocês possam
abençoar a igreja. Então eu vou passar aqui os dados bancários para que você possa fazer uma transferência ou um Pix. Nós temos a Igreja Cristã da Trindade 3 contas em bancos diferentes, uma no Bradesco, outra no Itaú e outra na Caixa Econômica. No Bradesco, a agência é 548, dígito 7. A conta corrente 83830, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, a agência é 4836, conta corrente 16924, dígito 5. No Banco Caixa Econômica, a agência é 1374, a operação 003 e a conta corrente 401010, dígito 0. E temos também os Pix, 2 Pix. O primeiro Pix é o número do CNPJ da igreja, que é o 04 009 246 0001 85. O segundo Pix é o e-mail da igreja. Então começa com a palavra pix@ictrindade.com.br. Olha, queridas e queridos, todas essas informações vocês vão encontrar no nosso site www.ictrindade.com.br e lá você vai conseguir ver a nossa programação, você vai conseguir resgatar ministrações que já estão ali à disposição. O Momento Mulher, inclusive sábado passado tivemos o último Momento Mulher deste ano e foi uma bênção. Foi assim muito especial estar ali buscando a Deus com as irmãs. Esse ano nós trabalhamos o tema Empoderada pelo Espírito e cada mês trabalhamos uma questão desse empoderamento. Então você vai conseguir resgatar ali essas ministrações, assim como outras lives de oração e também os nossos cultos que ficam arquivados ali tanto no Facebook quanto no YouTube. E aí você vai conseguir estar acompanhando. Tá certo? Eu acho que são esses os avisos que eu tinha que dar em termos de rádio, programação, conta bancária. Nosso endereço aqui na Igreja Sede é na Avenida Fagundes Filho, número 55, muito próximo do metrô São Judas, ali em frente à base militar. Temos igreja também em Osasco, Pirituba, Perus e Cosmópolis. E você pode também, através do nosso site, ver esses endereços para fazer uma visita em uma das nossas igrejas, que vai ser de grande alegria, né? Receber a sua visita, te conhecer. A Igreja Cristã da Trindade tem tomado todos os cuidados em relação aos protocolos sobre questão do Covid, distanciamento, a temperatura, a aferição de temperatura, álcool gel. Nós temos tido todos esses cuidados, mas a nossa igreja já está de volta nas suas atividades, inclusive na ministração com as crianças. Nos nossos 2 cultos dominicais, tanto o culto matutino quanto o vespertino, temos ministração para as crianças. Então você que tem criança pode vir, que os seus filhos serão ministrados na palavra do Senhor também, enquanto você vai receber uma ministração também através da pregação da palavra do Senhor, amém? Queridas e queridos, quero orar com vocês agora para o momento da palavra, né? Vamos fazer aqui uma meditação e gostaria de orar com vocês nesse momento, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, reconhecemos que verdadeiramente só Tu és Senhor verdadeiro, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Pai, neste momento queremos, ó Pai, ser ministrados pela Tua palavra. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada coração e só o Senhor tem poder para alcançar vidas e transformá-las. Então, neste momento, Senhor, que a Tua palavra será anunciada, que o Senhor faça, Senhor,
ser conhecido através da Tua palavra, abrindo mentes e corações. Que as pessoas entendam, Senhor, a necessidade de um Salvador, o plano da salvação, e que eles possam engrandecer o Teu nome e se render a Ti. Senhor, visita-nos poderosamente neste momento. Senhor, eu de mim mesma nada tenho, mas eu reconheço que dependo do Senhor e preciso do Senhor neste momento para transmitir a Tua palavra. Então que não seja o meu falar, mas seja o Teu agir. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, quero ler com vocês aqui em Jeremias capítulo 18, né? Jeremias capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos a partir do primeiro versículo. Então vamos lá, Jeremias 18, a partir do primeiro versículo. Diz assim: do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante, né? Como Deus, ele escolhe falar. E Deus é muito criativo, né? Quando ele quer falar conosco. E nesta passagem nós vemos que Deus chegou para Jeremias e falou assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai lá na casa do olheiro, você vai chegar lá que eu vou falar com você. Deus não poderia ter falado com ele ali, onde ele estava? Mas Deus queria usar ali de uma situação para falar com Jeremias. E Deus muitas vezes faz isso com a gente, né? Deus nos ensina sempre de diversas formas. Eu fico assim maravilhada de ver como o nosso Deus é um Deus criativo. E o que Jeremias fez? Ele não ficou questionando Deus: espera aí, já que o senhor vai falar, já fala agora, já não estou aqui, o senhor já não começou a falar, não está mandando eu ir lá? Já fala o que o senhor quer logo. Às vezes a gente não se submete, né? Mas o que a gente vê aqui, Jeremias, ele não ficou questionando por que Deus escolheu falar com ele dessa forma. Deus mandou e ele obedeceu. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, ter essa postura, principalmente quando Deus manda a gente fazer uma coisa. Não ficar questionando com Deus. Então nós vemos aqui que Jeremias, ele pegou e obedeceu, né? Deus falou: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E aí o que ele fez? Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Gente, é muito lindo. Às vezes a gente vê em algum filme ou numa propaganda, né? Aquela roda onde é como se fosse uma mesa, né? E ali o olheiro vai, né, mexendo ali no pedal, aquilo vai rodando e ele vai moldando o barro. É um trabalho bonito de se ver, né? Como é que daquilo vai surgindo e ele vai moldando e vai fazendo vasos de diferentes formas. E foi por isso que eu trouxe aqui alguns vasos para vocês verem, né? Temos aqui um vaso, vou mostrar para vocês. Gente, meu querido acabou de chegar. Vem pra cá, vem, senta aqui, né? Acabou de chegar, que bom. Quer dar um alô? Boa noite, a paz para todos. Eu creio que a minha amada já explicou para vocês o motivo do meu atraso, mas estou muito feliz de estarmos juntos aqui novamente, né? E eu sei que a Simone está aí compartilhando algo muito importante com vocês. Então pode continuar, meu amor. Se ela não der um cheirinho em você, ela não fica feliz, né?
Ok, queridos, então eu trouxe aqui alguns vasos, né? Vasos de barro. Esse daqui tem um modelo, né? Tem um jeitão de ser, mais rústico. Este daqui, ele já é um vaso também, todos do mesmo material, mas esse daqui já tem uma pintura, ele já tem assim uma certa decoração nele, né? Um jeitão de ser. Esse daqui também, ele é, né, de barro, mas ele já teve aqui um verniz, né? Teve uma pintura diferente, tem uns fiozinhos dourados aqui, ele já tem todo um jeitão. E eu trouxe esses pequenininhos aqui, são mais rústicos, mas também são vasos de barro, né? Esse daqui a gente poderia até dizer que dava para colocar alguma essência aqui, um perfume, né? Um bálsamo, né? E tem esse vasinho aqui também, que ele é de barro. Todos eles tiveram aí a mesma composição. São vasos de barro, porém, estilos diferentes, né? A criatividade aqui não fez a mesmice, eles são diferentes. E eu creio que quando Jeremias chegou lá na casa do olheiro, né, onde ele trabalhando, ele começou a olhar tudo aquilo e Deus foi falando com ele. E é interessante que, como nós lemos aqui, Deus usou uma situação ali, o olheiro fazendo barro, de repente aquele vaso não deu muito certo, ele estragou e daquele ele fez um outro. E Deus dizendo para ele, olha, não posso eu também fazer a mesma coisa? E eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Como é que é a gente estar nas mãos do olheiro, porque não basta estar na casa do olheiro, né? Se o barro estiver na casa do olheiro, mas não estiver nas mãos do olheiro, ele jamais se transformará num vaso. É preciso estar nas mãos do olheiro. Amém. Só que esse vaso, para ele estar lá nas mãos do olheiro, ele tem todo um processo que precisa acontecer para que esse barro seja moldado e aí esse vaso possa existir. Primeira coisa, gente, que é muito importante. Na época de Jesus, aqui da Bíblia, os vasos tinham uma importância muito grande. Desde vasos para guardar coisas simples, comida, enfim, até para guardar coisas valiosas, né? Como a gente vê lá na passagem, até no sábado a gente falou sobre isso, sobre a Maria que ungiu os pés de Jesus com aquela essência preciosa que estava no vaso de alabastro. Mas aí, gente, o que acontece? O barro, gente, para ele chegar no ponto de ser moldável, né, tem que se passar por todo um processo. Interessante que eu fiquei aqui olhando e eu vi que esse processo ele é trabalhoso, porém precisa respeitar todas as etapas, porque senão não vai ser feito o vaso. E a primeira coisa é selecionar o tipo de barro. E eu fiquei sabendo que parece que existem 200 tipos de barro. E não são todos os barros que podem ser usados para fazer um vaso. Então, 200 tipos. Então, a pessoa que vai trabalhar com barro, ela tem que saber conhecer o tipo de barro para selecionar, para que ele possa ser trabalhado, né? São muitos os tipos de barros, mas são poucos os que vão virar vaso. O barro selecionado, aí depois que ele é escolhido, ele tem que ficar no lugar descansando. Nem começou o processo, ele já está descansando. Precisa. Né? Porque precisa curtir aquilo lá. Eles precisam ver o tipo de barro e aí, assim, para que ele fique no ponto de ser trabalhado. Então, ele passa por um processo de descanso. E depois, ele tem que ser pisado. Se esse barro está muito seco, ele vai precisar ser peneirado, né, para tirar as impurezas, e vai precisar ali ter água, porque se ele estiver muito seco, também não vai ter como trabalhar com ele. Então esse barro ele vai precisar ser pisado.
E nesse processo de ser pisado, para que tire as bolhas de ar, tire as pedrinhas, vão tirando ali as impurezas e ele vai ficando batido, né? E compacto, e isso vai ajudar no processo de moldagem. Então ele precisa ser muito pisado. Gente, isso é fácil? Não. Como nós muitas vezes somos pisados diante das situações e a gente não está entendendo o porquê daquilo. Mas Deus tem um propósito. Amém. A gente nunca pode se esquecer que Deus tem um propósito em todas as questões. Então aquele barro ele foi selecionado, ele foi separado para descanso e aí ele foi pisado. E aí depois disso tudo que ele foi selecionado, foi curtido até o ponto de dar a liga, né? E bem amassado para não ficar nenhuma bolha de ar, porque senão o vaso ele vai ficar imperfeito, ele vai ficar com falhas, ele vai ficar oco, né? Porque não foi tirado todo o ar que precisava ser tirado. Então ele vai ser frágil, ele vai quebrar por qualquer coisinha. E aí o olheiro, ele sabe disso, então ele vai tomando os cuidados necessários para poder fazer um vaso resistente. Então ele precisa estar maleável para receber a forma. Aí, como eu falei, as impurezas são removidas e ele fica fácil para ser trabalhado. E aí, em seguida, gente, depois desse vaso moldado, né, feito lá, passou por todo o processo, está pronto o vaso? Não. Ele precisa passar pelo fogo. E ali no fogo, ele tem que suportar altas temperaturas. E isso vai enrijecê-lo, vai deixá-lo pronto para o uso. Só que depois que tirá-lo do forno, ele já pode ser usado? Não. Tem que colocar ele ali na prateleira, porque ali ele vai esfriar, tem um tempo, né? Ele ainda não está pronto, ele está passando pelos processos. E o fogo é necessário, gente. É difícil, né? Suportar essas altas temperaturas, mas faz parte de todo o processo. Feito isso, se o vaso não suportar e rachar ou quebrar, o olheiro vai descartá-lo, vai jogar fora. Mas só que com Jesus é diferente. Jesus, ele sempre tem a possibilidade de ressignificar a nossa vida e de novos começos com a gente. Amém. Quando o mundo diz, ó, não tem mais jeito, não dá mais, Jesus diz, tem jeito sim, eu dou jeito, né? Eu faço, vamos de novo, vamos começar todo o processo novamente. Jesus não decide. Assim, só que o vaso de barro, ele não decide, ele não pode chegar para o olheiro e falar assim, ó, não quero ser pisado, né? Não quero. Passar pelo fogo também não. O vaso não decide. Porém, nós como vasos, muitas vezes a gente impede o agir do nosso olheiro, né, perfeito, porque o que ele faz? Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente escolhesse, né? Jesus jamais vai invadir a vida de ninguém, mas quem der espaço, ele com certeza vai agir. E aí, depois disso tudo, o vaso, né, se ele for aprovado e aprovado em cada etapa, o vaso volta para a mão do olheiro para ser adornado. E aí, passado o verniz, ele é pintado, né? E aí ele ainda vai ser mais incrementado, vai ter o valor dele vai ser ainda aumentado, né? Por todo o cuidado que ele vai receber. Então, gente, mesmo depois do vaso estar terminado, ele pode quebrar e fazer de novo. Jesus pode isso. O tratamento do Senhor nas nossas vidas é constante, pois sempre haverá algo que ele tenha que nos tratar ou nos preparar para uma nova etapa das nossas vidas. Seja um trabalho novo, ou preparando para um relacionamento, ou um ministério, não importa. Entenda que a melhor posição que podemos estar é como barro nas mãos de Deus, né? E o que determina o valor de um vaso não é o seu acabamento, o modelo ou pintura, mas sim o que contém em seu interior e a sua utilidade. Olha só que interessante, né? Você vê,
um vaso rústico, uma flor tão belíssima, né? O que acaba valorizando é o que está dentro, e assim somos nós. De nós mesmos, nada temos. E quem nos preenche é o Senhor, né? E eu acho assim tão lindo, tão maravilhoso, que o Senhor escolheu fazer morada em nós. Amém. Um vaso de barro imperfeito, e Deus, né? Jesus, Espírito Santo, escolheu fazer morada em nós. Olha que coisa preciosa e bonita. Então, gente, quais são as características do barro? O barro, ele é uma terra, ele é um pó, dele mesmo não tem nada, né? Nada que possa dizer e enriquecê-lo, nada disso. Mas se ele for enrijecido, duro, seco, aqueles torrões, ele vai precisar ser quebrado, triturado, amassado para ser moldado. E aí vem a água. A água, ela é muito importante no processo de moldagem, né, de modelagem desse vaso, de trabalhar nesse barro. E aqui a água simboliza ou significa a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos molda. Por isso é importante a gente conhecer essa palavra e praticá-la e fazê-la verdadeira no nosso viver, naquilo que pensamos, agimos, fazemos, sentimos, enfim. O nosso referencial é a palavra de Deus, não é outra coisa. Não é o mundo, não é uma pessoa no mundo, não é uma filosofia do mundo, mas é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E aí o fogo, depois de pronto, o vaso de barro deve passar pelo fogo para ficar cozido e pronto. O fogo, o que é? É o Espírito Santo. Espírito Santo. O crente, ele pode passar pelo fogo e ficar firme e preparado para as provações quando passa pelo fogo do Espírito Santo, porque aí ele não se quebra fácil, pois está pronto para servir e fortalecido por Deus, o nosso oleiro. Olha que coisa linda, né? Que maravilha. Mas aí, queridas e queridos, temos os tipos de vaso, né? Temos o vaso, e aí eu vou falar rapidamente sobre só 2 tipos de vaso. O vaso de honra e o vaso de desonra, né? O vaso de honra e misericórdia a gente vai encontrar lá em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, aí o 21 e 23, vai dizer que o vaso de desonra, que o vaso de honra é um vaso utilizado para guardar coisas preciosas, como está lá em João 12, versículo 1 e 2, que fala sobre o vaso de alabastro. E também era guardado para servir alimentos. Então, um vaso de honra numa casa, ele ficava exposto para mostrar a sua beleza, e eles eram mantidos sempre limpos e reservados para ocasiões especiais. E qual é a função do vaso de honra? O apóstolo fala dos vasos de honra como vasos de misericórdia, demonstrando que sua função é levar o amor de Deus ao próximo. O vaso de honra tem essa finalidade. Quando carregamos em nosso interior a presença do Espírito Santo e quando somos usados por Deus para levar sua misericórdia ao próximo, nos tornamos um vaso de honra para Deus, né? E como tem sido necessário esse vaso de honra, levando essas boas novas para o mundo. Só que aí a gente precisa se encher da presença de Deus, né? E temos o vaso de desonra e ira, que está lá nos versículos 21 e 22 de Romanos 9. O vaso de desonra, ele era semelhante, gente, a um pinico. Eu lembro, eu era criança, né? Eu ainda cheguei a ver o pinico. A geração de hoje não sabe o que é pinico, né? Ficava debaixo da cama. Isso mesmo. E eu lembro de ver pinico, eu cheguei a ver pinico de porcelana, pinico de plástico, pinico de esmaltado, né? E aí era pra, durante a noite, tirava lá debaixo da cama, fazia ali o seu xixi, punha debaixo da cama, porque geralmente o banheiro ficava fora de casa, né? E então era usado para isso, era para colocar ali sujeira,
né? Mas era importante. Era importante, era necessário, né? Mas quem é que quer ser um pinico? Ninguém quer ser um pinico, né? Por mais simples que seja um vaso de barro, quer estar ali para conter um vaso de flor, alguma coisa bonita, alguma coisa, não para xixi, enfim, né? Sujeira. E aí o vaso de desonra seria isso, para colocar coisas sujas. E numa casa, esse tipo de vaso era colocado em lugares discretos e escondidos. Não era algo de se esperar para ser visto, né? Na sala, olha lá, enfeitando a sala, um pinico. Não, né? Isso tinha que ficar ali escondido, discreto, não era algo para ficar à mostra, né? Porque era até tipo assim, nossa, que coisa nojenta, né? Deixar isso daí. Não pode. Então, o apóstolo fala de que quem não faz a vontade de Deus é como um vaso de desonra, porque o seu interior está sujo, não foi transformado, não foi limpo, não foi regenerado, né? Então, assim, que vaso que a gente está se tornando? Nós estamos sendo um vaso de honra ou um vaso de desonra? Será que as pessoas veem em nós um diferencial, né, que diz assim, olha, eu quero isso, eu preciso disso para a minha vida, eu quero preencher a minha vida com que preencha a tua vida, porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, você tem se mantido ou procurado fazer a vontade de Deus, e aí assim, eu quero conhecer esse Deus, eu preciso desse Deus, né? Até nesse período que eu passei, no começo do ano, eu passei por uma cirurgia e conversando com um dos enfermeiros que me auxiliaram, que me auxiliou durante o processo cirúrgico, e aí eu comecei, quando eu fui voltando da anestesia, eu comecei a falar e fui falando das coisas de Deus, né? E aí teve uma hora que ele virou assim pra mim e falou assim, nossa, mas você é diferente, você. Eu falei assim, não sou eu. Eu não sou especial, mas o Deus que eu sirvo, ele é especial. Amém. O Deus que eu tenho, ele me faz ter a alegria, me dá o encorajamento. Uma hora que ele olhou, ele falou assim, eu quero esse Deus. Gente, não somos nós, o vaso sempre vai ser de barro. Amém. Mas aquilo que nos preenche é uma escolha nossa, ou seremos vaso de honra ou vaso de desonra. Então, que tipo de vaso você tem sido? Se você é um vaso de honra, tem permitido algo, se você é um vaso de honra, você tem sido preenchido com a presença de Deus, né? Tem sido provado e aprovado. Agora, se você é um vaso de desonra, você tem permitido que algo desonre a sua vida ou o seu Deus, então deixe que o olheiro venha te quebrantar, amém, venha te moldar novamente. As situações contrárias, gente, que nós vivemos e que tem acontecido são providências do Senhor para estar movendo essa roda e o barro ser ali novamente moldado, né? Se você tiver quebrantado, saiba que as lágrimas também servem para nos fazer sermos mais moles diante de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar. E aí, gente, o que é que determina a utilidade desse vaso? Como eu já falei, o que Deus faz com um vaso de desonra para transformar em vaso de honra, Deus quebra este vaso e o faz um vaso novo. Ele pode fazer isso, ele tem poder para fazer isso. Então, se você está se sentindo nessa condição, peça para que Deus venha te remodelar para que você possa ser esse vaso de honra. Amém. Deus usa situações e pessoas para nos moldar. Às vezes a gente não está entendendo direito o porquê daquela situação, mas está sendo um processo necessário para a nossa vida, para nos ajudar a desenvolver ali o fruto do Espírito, para que a palavra realmente venha nos purificar. E então, assim, fique na presença do Senhor, porque isso é o mais importante. O olheiro, o nosso
querido oleiro, nosso Deus, nos ama tanto que te pergunta se pode moldar a sua vida. Ele não vai invadir a sua vida. Né? Lembra que Jesus está à porta? Né? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Né? Então ele usa as mãos, ele molda o barro, ele usa os pés, ele move a roda onde está o barro para que o movimento faça o barro ser moldável. Mas ele tem um olhar para esse barro também. Ele olha para o barro e vê como ele está e quando ele está pronto. Cada etapa, Deus não tem pressa. Ele sabe como fazer e de que forma fazer. E o que preenche esse vaso? O que é que está preenchendo a sua mente, o seu coração, os seus olhos, o vazio da sua vida? Preste atenção nisso, porque Deus, só Ele consegue preencher o vazio existencial de qualquer pessoa. Então, queridas e queridos, essa é a reflexão que eu trouxe hoje para este momento, né? Os vasos. Será que eu tenho sido um vaso, né, que para o mundo parece tão bonito, mas é um vaso vazio, que não tem valor em si? Ou eu tenho sido um vaso de barro nas mãos do oleiro e que a cada momento ele tem caminhado e me ajudado nas situações, porque a gente passa pelo fogo, a gente passa pelo pisar, né? Mas Deus está junto com a gente não está sozinho. E Ele vai nos dando força e nos capacitando para que a gente consiga vencer as provações e crescer. Porque aí a gente sai diferente, sai mudado, mas sai nos planos do Senhor, naquilo que Ele quer, e isso é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós temos os pedidos de oração, mas vamos cantar. Hoje é com você, eu estou aqui para ajudar. E você vai ajudar, e vamos cantar. É um louvor conhecido e gostaria que vocês cantassem conosco. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
difícil. Ninguém gosta de ser quebrado. Mas quando o Senhor está conosco, Ele nos ajuda a ter vitórias. Amém? Amém. Vamos lá para os pedidos de oração? Vamos. Posso então ler aqui, meu bem? O Henrique Cruz pede oração pela vida sentimental. A Martinha Silva pede oração pelo esposo, causa na justiça, e pelo filho, por um trabalho, por um emprego, pelo filho da Martinha. Nosso irmão René Poloni tem uma causa na justiça. A Eunice Bartoloni, oração pela vida espiritual e familiar do irmão Marcelo. E a Tereza Bárbara, essa irmã é Bárbara. Eu a vi hoje. Você também a viu hoje. Hoje eu a vi. Ela pede as irmãs do Jardim de Oração. Ela pede oração pela conversão do irmão, o José, e também pela livrar do vício, né, de bebida, né? Então vamos orar. Você quer orar? Quer que eu ore? Ore. Ore ao Senhor, apresente esses pedidos. Amém. Aí de oração. Nós temos muitas razões para orar. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão fazendo o tratamento de saúde, como a Neia, lá de Cosmópolis, a Rosana, o Célio da Silvana. Vamos orar também pela Sandra do nosso irmão Edson. Vamos orar por essas pessoas e por outras que nós nem aqui citamos os nomes, né? E que sabemos que precisam de oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, Sim, nós buscamos a Tua face neste momento, sim. porque o amor que nós temos para contigo nos traz diante de Ti. Sim. A necessidade que nós temos também de Ti nos traz continuamente diante de Ti. A nossa total dependência de Ti nos faz vir a Ti continuamente. Senhor, que a palavra ministrada nessa noite, ela venha, Senhor, produzir frutos na nossa vida, Sim. frutos para a vida eterna, para o nosso crescimento, para sermos crentes melhores, Senhor, em tudo Te agradar. Perdoa os nossos pecados e purifica-nos no sangue de Jesus e enche-nos com Teu Espírito Santo. Senhor, eu apresento aqui os pedidos de orações, não apenas estes que estão aqui, mas os pedidos que já chegaram, Senhor, outros pedidos pelas lives, Senhor. A live de domingo, a de hoje à noite também. Senhor, os pedidos de orações que têm chegado. Estende a Tua mão e opera. Envia saúde para o enfermo. Envia libertação para o oprimido, para o preso, naquele que está preso num vício escravizador. Envia vitória, Senhor. Abre porta de trabalho, como aqui tem esse pedido também, Senhor. Salva os perdidos, revela-nos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e quebra o poder do mal na vida dessas pessoas, Senhor. Abençoa também, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos dessa pandemia e a sairmos bem, Senhor, com prosperidade, com bênção, com provisões da Tua mão, com uma chuva que venha numa quantidade, Senhor, certa para nós, Senhor. Ajuda-nos em tudo, livra o Brasil da violência, livra o Brasil da corrupção, livra o Brasil, Senhor, de homens e mulheres corruptos, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda em tudo. Pai, continua nos dando vitória, Senhor. Em nome de Jesus, que, Senhor, a vacinação avance cada vez mais e que fiquemos totalmente livres desse mal, Senhor. Em nome de Jesus e de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Usa-nos as Suas mãos, Senhor. Dá-nos paixão pelas almas. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, para que tenhamos uma vida frutífera. Em nome de Jesus te pedimos. E pela fé te agradecemos também. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.